Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós no último programa falámos acerca de quem é Jesus. Esses textos para mim fascinam-me e investimos muito tempo aí, porque eu creio que é necessário nós termos uma compreensão muito clara acerca da pessoa de Jesus Cristo. Infelizmente, temos muitos grupos, até deles, alguns deles se dizem religiosos, que vão tentando diminuir a imagem de quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo se afirma como o Deus vivo, o Deus eterno, aquele Deus que se fez homem e habitou entre nós. Nós vimos isso nos últimos programas e para mim é fascinante olhar para a pessoa de Jesus Cristo, para a sua obra, para aquilo que ele fez por si e por mim. E certamente você que nos tem acompanhado deve ter apreciado ver a pessoa de Jesus Cristo descrita durante este tempo. Olhamos também para quem é João Batista, uma das personagens mais enigmáticas, mas ao mesmo tempo uma das personagens que é incrível ver a sua maneira de ser e de estar. Um homem com um coração humilde, um homem que percebia qual era a sua função, a sua vocação, percebia também a quem ele servia. Precisávamos de mais líderes espirituais que pudessem ter esta atitude de João Batista. Uma atitude de dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista era o maior líder espiritual do seu tempo, até que Jesus Cristo se apresentou como o Messias prometido. E foi João Batista que preparou o caminho do Messias. Ele era a voz que clamava no deserto. Então temos esta personagem ao qual Jesus Cristo disse que entre os homens nascidos de mulher não haveria maior que João Batista. Então temos um vulto da história da humanidade, muitas vezes esquecido, muitas vezes deixado de lado, mas de facto não há maior homem à face da terra, nunca houve à face da terra maior homem do que João Batista. Nós, infelizmente, não tivemos muito tempo para analisar todo este capítulo que nós vimos nos últimos programas e não pudemos analisar a conversão de Natanael, a conversão de Pedro. Eu gostaria de, em breves minutos, olhar um pouco para estes textos da Bíblia que falam acerca destes homens aqui que começaram a seguir a Jesus Cristo. Primeiro, temos André, que leva Pedro a se encontrar com Jesus Cristo. E nós percebemos nesta relação aqui que é o amor a razão pela qual nos deve conduzir a manifestar a nossa experiência com Deus aos outros. Não deve ser uma imposição, não deve ser uma atitude de proselitismo, não deve ser uma atitude meramente cega de obediência aos líderes ou ao próprio Deus. Deve ser uma ação de amor. Quando nós encontramos algo precioso, talvez você se encontrasse, um tesouro perdido, cheio de diamantes, cheio de ouro, provavelmente você iria querer partilhar essa notícia com quem mais ama. E foi exatamente isso que André fez ao levar Pedro até Jesus Cristo. Ele pegou nas pessoas que ele mais amava e conduziu-as ao seu tesouro, que era a pessoa de Jesus Cristo. Essa mesma atitude encontramos em Filipe. Ele encontrou então Jesus e levou-o até Jesus, Natanael. Natanael, podíamos dizer que ele era de alguma forma incrédulo. Ele era incrédulo porque quando Filipe relata que tinha encontrado Jesus, o Messias prometido, e que ele vinha de Nazaré, Natanael pergunta, mas será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E isto mostra claramente o tipo de atitude, o tipo de pessoa que nós somos. Nós gostamos de rotular as coisas. E Natanael tinha o rótulo que de Nazaré não pode vir nada de bom. Talvez nós, na nossa mentalidade, também colocamos rótulos. Talvez de determinadas etnias, talvez de determinados grupos, talvez de determinadas zonas até do nosso país.
e nós dizemos, daquela região não pode vir lá coisa grande, enfim, lá muito boa. Daquela zona do país, então, esses são assim ao assado. E nós vamos rotulando as coisas. E Natanael fez isso, dizendo que de Nazaré certamente não viria nada de bom. Só que de Nazaré vinha o Salvador do mundo. De Nazaré vinha o Deus feito homem. E Natanael foi confrontado com essa realidade. Quando Natanael se aproximou de Jesus, disse Jesus, aí vem um autêntico israelita, em quem não há fingimento. Ao que Natanael perguntou, de onde é que me conheces? E Jesus respondeu, antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da figueira, já eu te tinha visto. Vemos que Jesus conhece todas as coisas. Ele viu Natanael e conhecia bem o coração de Natanael. Ninguém se pode esconder de Jesus. Mesmo atrás de um arbusto, mesmo escondido numa casa escura, Jesus nos encontra. Quando Natanael se apercebeu disto, ele exclamou, Mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Que fantástica confissão que Natanael fez. Ele revelou de facto a sua fé e entusiasmo por Jesus Cristo. Natanael, de alguma forma, podemos assemelhá-lo ao apóstolo Tomé, que não acreditou muito na ressurreição de Jesus sem que primeiro tivesse visto e tocado em Jesus Cristo. Porém, depois desse encontro com Jesus, então ele faz uma declaração idêntica a esta de Natanael. Mas Jesus já lhe tinha dito que mais bem-aventurado é aqueles que creram e não viram. Então é necessário que nós possamos ter esta atitude. Uma atitude de olhar para Jesus Cristo, depositar a nossa fé, mesmo quando não tivemos ainda esta experiência tão intensa como Natanael ou Tomé tiveram. Muitas vezes as pessoas esperam ter uma experiência como Tomé e Natanael. Precisam ver para crer. E por isso mesmo Jesus disse a Natanael, acreditas em mim apenas por isso dizer que te vi debaixo da figueira? Pois hás de ver coisas bem maiores. Ou seja, Natanael na realidade acreditou em Jesus por uma simples afirmação, de que Jesus o tinha visto debaixo da figueira. Não sabemos exatamente o que é que estava a acontecer debaixo daquela figueira, o que Natanael estaria a fazer, se estava a orar ou se estava a meditar na palavra de Deus. Não sabemos exatamente o que significava aquele momento de isolamento para Natanael. Facto é que quando Jesus Cristo declara isto, ele reage percebendo que era a resposta de Deus para ele. E por isso Jesus diz que por uma frase tão simples, tu acreditaste em mim, então eu vou dizer que coisas bem maiores tu vais ver. E é verdade que Natanael acompanhou Jesus Cristo por todo o percurso de 3 anos em que Jesus teve o seu ministério no nosso meio. E ele viu coisas bem maiores. Ele viu cegos de nascença a verem, ele viu mortos a ressuscitarem, ele viu homens com lepra a serem curados, ele viu pessoas que estavam paralíticas a andar, ele viu o Evangelho de Deus a ser proclamado aos pobres, ele viu endemoniados, pessoas escravizadas a serem libertos, ele viu coisas enormes, viu coisas grandes. E nós, quando nos cruzamos com Jesus, começamos a ver coisas grandes também na nossa vida. De volta ao nosso texto, nós vemos que Jesus vai explicar o que ele iria ver. Fiquem sabendo, diz Jesus, ainda hão de ver o céu aberto e os anjos de Deus virem ao encontro do Filho do Homem. Aqui Jesus lembra o facto que aconteceu com Jacó. Não sei se está lembrado desse episódio que nós já tratámos aqui num dos nossos programas, em que Jacó teve essa visão de ver os anjos subirem e descerem por uma enorme escada. E durante aqueles 3 anos que os apóstolos andaram com Jesus, a ver a atividade de Jesus, eles viram de facto Jesus Cristo a agir dessa forma, como o Filho de Deus, e ele a ser servido de facto por o próprio Deus. No Velho Testamento, no livro do Gênesis, vemos esta cena de Jacó, não é? E Jesus associa este mesmo pensamento. Jacó estava a fugir da casa do seu pai com medo do seu irmão Esaú, pois ele tinha ludibriado o seu irmão, e ele encontra-se nesse deserto. Ele deitou-se para descansar, estava sozinho, e Deus aparece-lhe. Surge numa visão maravilhosa, e ele vê essa escada que começava da terra e alcançava os céus, com os anjos a subir e descendo por elas. Naquela visão,
ele viu como, de facto, Deus estava ali naquele lugar. E por isso chamou aquele lugar Betel, que significa casa de Deus. Para Jacó, a presença de Deus estava naquele lugar. Mas na realidade Deus está em todo lugar. Onde quer que você esteja, Deus está presente, pois Ele é omnipresente. E Jesus então pega nesta imagem que Jacó é escrita no livro do Gênesis, Jacó presenciou, para transportá-la para ali. Ele estava a falar com Natanael, um israelita com o qual não havia dolo, com o qual não se podia enganar. E Natanael certamente conhecia este episódio. E Jesus reporta-se a este episódio para que Natanael percebesse quem era Jesus. Jesus, no fundo, é aquele que, como nós dissemos nos últimos programas, tabernaculou no nosso meio, habitou no nosso meio, montou casa no nosso meio. E, no fundo, aonde quer que Jesus fosse, aquele lugar era Betel. Aquele lugar era a casa de Deus. E foi isso que Jesus Cristo estava a dizer a Natanael. Nós chegamos agora ao capítulo 2 do Evangelho de São João. E se você quiser aí abrir a sua Bíblia, que tem, então possa abrir a sua Bíblia. Se entretanto não tiver uma Bíblia, adquira uma o quanto antes. Por isso pode contactar connosco ou compre uma Bíblia em qualquer livraria perto da sua casa. Certamente terá facilidade em encontrar. É o livro mais lido e mais conhecido em todo o mundo. Então, abrindo a Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 2, nós vemos assim a partir do verso 11. Deste modo, em Canaã da Galileia, Jesus realizou o seu primeiro milagre. Assim mostrou o seu poder divino e os discípulos acreditaram nele. Se este aqui foi o primeiro milagre de Jesus Cristo, eu quero deixar claro que ele não realizou outros milagres antes deste. Se a Bíblia diz que este foi o primeiro, é porque este foi o primeiro. Eu prefiro acreditar na Bíblia do que acreditar em algumas histórias que se contam acerca de Jesus Cristo, que durante a infância e adolescência, eventualmente, Jesus produziria alguns bonequinhos de barro ou de madeira que o seu pai o ajudava a construir e lhes dava vida. De facto, a Bíblia diz que este milagre que Jesus vai operar, e que nós iremos ler dentro em breve, foi o primeiro milagre que Jesus Cristo realizou. E este deu-se ali, naquele lugar de Canaã da Galileia. Eu creio que a Bíblia não contém erros. E nesse sentido, ela não iria dizer que este era o primeiro milagre se Jesus Cristo já tivesse realizado outros milagres anteriormente. Então eu quero deixar bem claro consigo que quando se fala de outros milagres antes deste, eu quero dizer que é pura ficção. A Bíblia não fala sobre esse assunto. Então, vamos olhar para este milagre. É interessantíssimo olhar para ele. Em primeiro lugar, é interessante ver que Jesus e os seus discípulos e sua mãe foram convidados para um casamento. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Assim que me está a ouvir, você já convidou Jesus para a sua família, para o seu casamento? Jesus Cristo está juntamente consigo, com a sua esposa, ou com o seu marido, com os seus filhos? Jesus foi convidado por si para estar junto no seu casamento? Esta aqui é uma festa interessante. Estava a celebrar um casamento e Jesus então aparece com os seus discípulos. E Jesus Cristo é convidado juntamente com a sua mãe. É interessante notar também qual milagre Jesus vai realizar aqui. Poderia ser um milagre diferente. Mas é um milagre interessante, porque este casal aqui, esta cerimónia, vai acontecer que ao longo dela vão surgir problemas. Ao longo desta cerimónia de casamento surge um problema. Falta o vinho para a festa. E Jesus Cristo então é convidado a agir. Talvez seria só interessante relembrar que Moisés, no seu primeiro milagre no Egito, ele transformou a água em sangue. É curioso isso. É interessante ver também que Jesus Cristo, quando estava com os seus discípulos, celebrando a última ceia, Jesus pegou no cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue." Jesus Cristo estava a falar acerca daquele cálice de vinho que simbolizava o seu sangue. É interessante às vezes nós olharmos para as Escrituras como um todo e não tão compartimentadas como muitas vezes nós o fazemos. No entanto, apesar da Bíblia falar desse vinho,
A Bíblia condena severamente a embriaguez. A Bíblia não é a favor do alcoolismo. Não fique com essas ideias de forma alguma. Deus não aprova que o homem se embriague. Mas, no entanto, a Bíblia não tem nada contra o vinho. No entanto, tem contra aqueles que não sabem moderar a sua vida e se deixam dominar, seja por vinho ou outra bebida alcoólica ou qualquer outra substância, seja ele drogas, seja ele medicamentos, seja essas drogas legítimas ou não. Quando uma pessoa é dominada por qualquer outra coisa que não Deus, alguma coisa vai errada no nosso ser. Deus quer, Ele, dominar a nossa vida. Ele quer ser o Senhor e dono da nossa vida. E é só Ele que deve preencher tudo aquilo que nós somos, todos os vazios que nós temos, Deus quer preencher na nossa vida. Então, Maria e Jesus foram convidados para esta cerimónia. E a certa altura então da boda faltou o vinho, diz o texto bíblico. Então a mãe de Jesus disse: já não tem vinho. Que uma atitude interessante por parte de Maria. Há um problema, não sabemos que ligação é que a família de Jesus tem a este casamento. Talvez eles ainda fossem parentes, não sabemos ao certo. O facto é que Maria, de alguma forma, se sente responsável por esta situação, ao ponto de chegar perto de Jesus e perguntar, ou afirmar, melhor dizendo, que havia falta de vinho. Havia um problema naquele casamento. Talvez você que me está a ouvir tenha um problema no seu casamento. Tem um problema que só Jesus pode resolver. Maria vai ter com Jesus para que Jesus traga a solução. Ela não tem soluções para apresentar, mas Jesus teria a solução. É possível que Maria se lembrasse daquilo que o anjo lhe tinha dito, que Jesus Cristo é o próprio Deus, é o Emanuel, é Deus conosco. E ela estaria à espera que, a qualquer momento, Jesus revelasse quem na realidade era. E então Maria vai ter com Jesus para que ele trouxesse a solução para este casamento. Da mesma forma, Jesus pode trazer a solução para o seu casamento. Mas vamos analisar aquilo que Jesus respondeu a Maria. Jesus respondeu: e que temos nós a ver com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou. Uma resposta curiosa esta da parte de Jesus Cristo. Por um lado, ele quando trata Maria por mulher, não é de forma alguma desrespeito. Isso é importante ser dito. Jesus não está a desrespeitar a sua mãe. É como se estivesse a dizer: que temos nós a ver com isto, minha senhora? Portanto, é um sentido respeitoso e não um sentido de desrespeito. Mas ao mesmo tempo ele diz que a minha hora ainda não chegou. Ainda não é a altura de eu revelar quem na realidade sou. Aliás, Jesus Cristo mostrou a sua divindade em vários aspectos, em várias alturas, fazendo vários milagres. Mas o grande milagre que Jesus de facto mostrou, onde ele mostrou quem ele era na realidade, foi quando ele ressuscitou de entre os mortos. Aí, de facto, nós vimos que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus entre nós. Quando Jesus afirma: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai, não poderia deixar margem para dúvidas de quem Jesus na realidade era. Ao aperceber-se disso, Maria certamente sabia quem era seu filho e por isso ela pôde dizer àqueles criados que ali estavam: façam tudo o que ele vos disser. Esta é uma afirmação interessantíssima por parte de Maria, mãe de Jesus. Eu queria sugerir a cada um de nós que nos está a ouvir, a cada cristão deste país, que pudéssemos ouvir esta ordem de Maria: façam tudo o que ele vos disser. Podemos dizer que esta é a única ordem dada expressamente por parte de Maria. E como seria bom se todos os cristãos deste país, todos aqueles que se afirmam seguir a Cristo, pudessem ouvir esta ordem por parte de Maria, serem obedientes ao seu Filho Jesus. Muitas vezes nós vemos que pessoas desobedecem até a Maria. Pessoas até que veneram de alguma forma Maria, desobedecem-lhe nesta ordem. Não fazem tudo o que Jesus Cristo nos diz para fazer. Maria dá uma ordem expressa para que todos aqueles que querem de facto seguir o Mestre façam tudo o que ele diz. Está você disposto a de facto fazer isso na sua vida? Está você pronto para obedecer em tudo a Cristo? Este é um desafio que é deixado até por parte de Maria. No entanto, havia ali no verso 6, diz o texto, havia ali 6 vasilhas de pedra, das que os judeus utilizam para as suas cerimónias de purificação. Cada uma levava 100 litros de água. E então Jesus manda encher aquelas vasilhas. Eles encheram até cima. Depois disse-lhes:
tirai agora um pouco e levem ao chefe de mesa para ele provar. E assim fizeram. Estes criados obedeceram de facto em tudo. E o chefe de mesa, diz o texto ainda, no verso 8, provou a água transformada em vinho e não sabia o que tinha acontecido, pois só os criados é que estavam ao corrente do facto. Mandou então chamar o noivo e disse-lhe: é costume nas bodas servir primeiro o vinho melhor, e só depois de os convidados terem bebido bem é que se serve o pior, mas tu guardaste o melhor até agora. Este casamento estava condenado, digamos assim, esta cerimónia estava condenada ao fracasso. No percurso começou bem, mas no percurso ela encontrou um problema sério, queria criar um embaraço tremendo àquela família. O casamento iria terminar num caos. Os convidados já não tinham mais bebidas para se alegrarem. E então Jesus intervém, pega em água e transforma essa água em vinho. Gostaria de fazer aqui uma analogia. Olhando para isso que Jesus Cristo fez, ele viu um problema no casamento e pegou em algo insípido, incolor, sem cheiro, são algumas das características da água, e Jesus transformou em algo com cor, em algo com aroma, algo saboroso. Que é isto que Jesus Cristo quer fazer na sua vida. Talvez o seu casamento é idêntico a estas bodas aqui. Talvez o seu casamento começou bem, mas entretanto, ao meio dessa cerimónia, ao meio deste percurso, surge um problema. E esse problema parece não ter solução. Irá criar uma crise tremenda. Talvez você sente que o seu casamento neste momento é algo insípido, é algo já sem cor, é algo que já não tem alegria. Mas quando Jesus é convidado para uma festa, quando Jesus é convidado para a sua vida, quando Jesus é convidado para o seu casamento, Ele pode transformar essa situação de tristeza, de falta de sabor, de falta de alegria, de falta de cor, em algo tremendamente diferente. Assim como Ele fez com esta água que Ele pegou e transformou em vinho, Ele trouxe a este casamento de novo a alegria. Talvez você precisa desta alegria de Jesus na sua vida, tornar o seu casamento algo bem diferente. Por isso, diga a Jesus neste momento: Senhor, eu reconheço que o meu casamento tem sido algo sem cheiro, sem sabor, algo triste. Mas eu entrego nas tuas mãos. Transforma, por favor, esta água em vinho. Transforma o meu casamento em algo que traz alegria. E eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Nós no próximo programa continuaremos a falar acerca dos milagres que Jesus opera, acerca de como Jesus transforma as coisas. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.